O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem fazer jejum. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remédio de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o tempo comum, estamos vivendo este tempo especial. E o tempo comum nos ensina a seguirmos a Cristo, aprender os seus valores, amar os seus mandamentos e fazer a sua vontade. E por que Deus precisa de tudo isso de nós? Porque se nós não fizermos isso em relação a Ele, a Deus, que é a nossa salvação, a nossa vida, nós vamos fazer isso em relação ao mundo, às coisas e de repente até mesmo ao próprio diabo. Se não estivermos aos pés de Deus, nós estaremos aos pés do mundo. Então por isso nós temos que aprender a sermos discípulos de Deus, até porque foi para Ele que nós fomos criados, para Ele que nós fomos feitos. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma questão que os fariseus faziam e fazem até hoje, os judeus, que é o jejum, e nós também católicos fazemos. Eles fazem nas terças e quintas, nós fazemos nas quartas e sextas. A sexta-feira em honra à cruz de Jesus, ao sofrimento de Jesus na cruz de forma especial. Mas para que fazer jejum? Para agradar a Deus, porque Deus precisa que a gente faça um sacrifício? Não. Nós fazemos jejum para poder moldar o nosso coração. Assim como um vaso para ser modelado, como nós temos lá a imagem do oleiro, para ser modelado ele precisa passar por um sofrimento, né? Ser macerado, amassado, modelado com muito sacrifício para fazer uma peça bonita. Nosso coração também precisa passar por este processo de transformação para poder acolher Jesus, que é o esposo. Vejam no Evangelho de hoje, ele diz assim: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Ele é o noivo. Só que para receber a Cristo, para receber Jesus, para estar com Ele, a gente precisa passar por este processo de sofrimento. Processo de sofrimento que significa fazer jejum, não fazer tudo aquilo que a gente quer, aceitar ser contrariado, abraçar a cruz, saber que nós não somos a pessoa mais importante da face da terra e que as pessoas não precisam fazer tudo que a gente quer, porque ninguém é capaz de fazer somente aquilo que quer. Então a gente precisa passar por esse processo de transformação para ele não para que ele se adapte a nós, mas para que a gente se adapte a ele. Por isso ele diz essas duas pequenas comparações. Por acaso você coloca um remendo novo numa roupa velha? Imagina você pegar uma roupa bem velha, que já está bem gasta, que se puxar se rasga, aí você vai lá, compra um pedacinho de tecido novo para fazer o remendo, uma roupa velha. Para quê? Só para estragar?
Não, compra logo uma roupa nova. Jesus está dizendo arruma logo o seu coração e coloque um coração novo. Porque se você não tiver um coração novo, se você não tiver um vasilhame novo para colocar o vinho novo, é perder tempo. Se você passa aqui essa vida inteira apenas consertando as suas coisas velhas, a sua vida, seu dinheiro, seu bem-estar, sua casa, seus prazeres, seus desejos, seus sonhos nesse mundo, você está apenas tratando com coisas velhas que não têm o menor cabimento e que Deus não caberia dentro disso. Então é preciso moldar o coração. Peçamos a Deus que nos dê esta graça de que, pela força do Espírito Santo, pelo nosso esforço pessoal, que a gente chama ascese, a gente consiga modificar a nossa alma para que Deus se encaixe nela. Ele quer vir morar no meio de nós, Ele quer fazer a vontade dEle na nossa vida, Ele quer nos dar a felicidade. Só que para isso, Ele precisa de nós. A gente também precisa fazer, a gente também precisa trabalhar, a gente também precisa se esforçar. Ele quer nos dar, mas Ele precisa da nossa colaboração também. É por isso que quando Ele ia curar um enfermo, uma pessoa que estava lá com anos e anos de sofrimento, como por exemplo o aleijado que ficava à beira da piscina de Betesda, estava ali há não sei quantos anos. Ele chega próximo do doente e pergunta: o que você quer que eu faça? O doente podia dizer assim: o que você acha que eu quero, né? Eu estou aqui 30 anos na beira da piscina esperando para ser curado, o que você acha? Mas é que Jesus, Ele precisa que a gente tenha certeza o que é que a gente quer. Você quer ser meu discípulo? Você quer entrar no céu? Então tem muita coisa para fazer. Toma a sua cruz, renuncia a si mesmo e me siga. De outro jeito, não tem como Deus vir morar no meio de nós. Que Ele nos ajude.